O projeto Amigos do Campo começou faz mais ou menos 2 anos e começou com Deus falando mesmo para a gente ir visitar as pessoas que moram aqui em volta da base, que é uma região rural, né? E aí a gente começou a ir por uma palavra de Deus. A gente não tinha um nome ainda para o projeto e com o tempo outras pessoas foi se juntando assim ao grupo. A gente começou a ir mais vezes por semana a visitar, né? E aí Deus deu esse nome, Amigos do Campo. Deus falou sobre a gente fazer relacionamento, né, com as pessoas que moram aqui. Então é um projeto de evangelismo, mas através de relacionamento, de amizade. E aí Deus deu aquela palavra que fala que não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então essa foi a palavra do nome. Trazer mesmo o reino de Deus, sabe, para a região rural, onde moram pessoas às vezes que não são vistas, né, por nós, pela igreja. E hoje Deus está querendo trazer esse despertar mesmo, para a gente olhar para eles e para o reino de Deus mesmo ser estabelecido aqui, e não só aqui em Piraquara, mas em todas as regiões rurais mesmo do Brasil e de todos os lugares. Então, a realidade que a gente tem visto, assim, e que eu já tive contato antes também, né, de morar aqui, foi de muitas pessoas que moram isoladas, muitas famílias também com muitos problemas, assim, e vícios, e muito também a questão da carência bíblica, né? A gente vê que é uma realidade. As pessoas não têm muito acesso à Bíblia, ou não têm muito conhecimento da Bíblia, às vezes por não saber ler, ou às vezes por não ter também uma comunidade, né, cristã, a gente por perto ali. A gente vê que as comunidades cristãs hoje estão todas concentradas nos centros das cidades, né? Então essas pessoas da área rural às vezes não conseguem ter acesso, ou é muito longe, ou também não é tipo a linguagem deles. Enfim, essa carência bíblica também é algo que a gente vê muito. É algo que é o nosso foco principal hoje, assim, essa erradicação da carência bíblica, através de levar mesmo histórias da Bíblia. A gente tem feito uma sequência, né, de Gênesis ali, com histórias bíblicas que tem a ver com a realidade dessas pessoas do campo e que fala sobre família também. Então a gente tem incentivado essa leitura para aqueles que sabem ler, e para as pessoas também que não têm esse hábito de leitura, a gente leva a Bíblia em áudio também para eles, né? E aí a gente sempre está conversando sobre a Bíblia, orando, né, sobre isso, para que o Espírito Santo também revele sobre a palavra dele com essas pessoas. Hoje a gente tem contato, né, com mais de 18 famílias assim na região, mas a gente consegue fazer visitas semanais em mais ou menos 5 a 6 famílias por semana. Então essas visitas a gente vai na mesma família toda semana, né, divide assim em grupos, e aí a gente faz o método de EDBS, né, da Bíblia com eles ali. E faz mais ou menos 1h30 de visita, um tempo de mesa, né, com essas pessoas. A gente é intencional de levar também algo para comer junto com essas pessoas, porque uma das coisas que Deus falou, um dos valores do projeto, né, é a intimidade. E a gente entende que esse tempo de mesa leva à intimidade também. Então a gente tem esse tempo de mesa com eles e ele de compartilhar do alimento e da palavra, né, também. É levar mesmo transformação para essas famílias, intimidade com Deus mesmo, e intimidade entre os membros da família também. E que os adolescentes e as crianças que a gente conhece assim do ambiente rural possam crescer em um ambiente saudável também, sabe? Em famílias saudáveis.
O que a gente tem buscado muito é esse apoio das igrejas mesmo. A gente é da Jocum, né? A gente é missionário aqui integral. Então, o que a gente entende muito é esse valor de trabalhar junto com as igrejas. Então, hoje a gente tem buscado parceiros mesmo financeiros, né? Para ser parceiro mensal do projeto, para a gente custear tanto essas visitas quanto as viagens que Deus está falando, né? Para a gente levar esse evangelismo para outros lugares do Brasil. E esses recursos de pessoas mesmo, recurso humano, né? Que é para fazer... A gente vai ter, né, o evangelismo em agosto das igrejas de Piraquara, mas a gente também recebe voluntários toda semana das igrejas aqui para ir nas visitas. Então é algo que a gente quer fazer mesmo junto com as igrejas da onde a gente estiver. Tem vários testemunhos, assim. Eu acredito que que eu gosto, assim, é de uma família que a gente tem acompanhado ainda, que é da Inês e Severino, que moram aqui perto. E a gente tem visto, assim, foi bem legal, assim, a visita passada, porque a gente orou para Deus trazer os vizinhos, e do nada começou a aparecer um monte de gente, assim, mas é uma família que mora várias famílias em uma terra, assim, né, grande. Então a gente vê também o potencial de quando alcança uma família, várias ali em volta a ser alcançadas também. E aí a gente levou a Bíblia em áudio para eles são 2 irmãos, né, e sempre quando acontece alguma coisa, assim, ela tá doente ou começa a acontecer alguma coisa ruim, ela liga a Bíblia em áudio e começa a orar, né, pedir para Deus e tal. E aí teve uma briga, assim, na família dela, de uns sobrinhos que estavam brigando no quintal, assim, aí começou ela falou que ele até... Foi bem violento, assim, a briga, ela ficou preocupada, então ela pegou o radinho lá que tem a Bíblia, foi para fora pro quintal, levantou e começou a orar, assim, ligou o rádio, né? E aí ela falou que a briga parou, assim, eles pararam de brigar, e ela viu que foi o poder da palavra, assim. Então, já faz mais de ano, assim, que a gente vai lá na casa dela, e eu vejo aos poucos mesmo, não é algo assim de um dia para o outro, mas são testemunhos, assim, de que a gente já viu Deus curou o irmão dela de uma dor que ele estava. Então, aos poucos, a gente vê que Deus está fazendo, e eles estão entendendo, assim, que a palavra tem poder e que Jesus tem poder, né? Outra realidade, assim, que a gente vê no meio rural também são, às vezes, pessoas que vivem de uma forma, assim, que a gente nem imagina, né? Então, às vezes, a gente chega numa casa, assim, e vê realidades mesmo muito difíceis, assim. E a gente começou a visitar um senhor aqui, que mora aqui perto, que ele cuidava, né, de cachorros e tal. Então ele tinha mais de 90 cachorros na casa dele, e ele vivia numa realidade, assim, bem difícil. Ele mesmo falava que ele não recebia pessoas em casa, porque ninguém queria tá ali naquele ambiente. Ele também não conseguia sair, porque não tinha como, os cachorros começavam a brigar, enfim. E aí Deus moveu nosso coração mesmo para estar ali com ele, e acho que ele ficou até surpreso, assim, por pessoas querer estar ali com ele. A gente tentou levar algo, assim, para comer junto com ele. Ele mesmo disse que fazia muitos anos que ele não sentava numa mesa para comer, assim. E aí a gente falou mesmo sobre a salvação, sobre o evangelho. A gente pôde ir algumas vezes, e numa semana ele me ligou em um dia, assim. A gente conversou numa segunda-feira, por exemplo, assim, não lembro qual que era o dia. E na sexta-feira a gente teve a notícia que ele foi assassinado, né? E foi muito difícil, assim, pra gente. A gente sentiu a dor, assim, de Deus, pela perda dele, por tudo que aconteceu, né? Porque foi algo... as pessoas levaram ele lá e deram um tiro nele, não roubaram nada, não foi por conta disso. A gente não sabe o que aconteceu, mas a nossa esperança foi
foi porque a gente compartilhou, né, sobre o evangelho. A gente tem essa esperança de que no último momento ele lembrou do que a gente falou para ele. E a gente sabe que a nossa responsabilidade ali a gente fez, né, em relação à vida dele. A gente compartilhar o evangelho, mas ainda, assim como o seu Emanuel, existem vários, né, como ele ali, que a gente sabe que estão isolados e que precisam mesmo de ouvir o evangelho. E é isso que, por isso que a gente tem ouvido e obedecido a Deus mesmo, ido para alcançar essas pessoas. Então, nos próximos anos, o que Deus tem falado é da gente ser intencional em fazer mais evangelismos na zona rural, trazer as igrejas mesmo para estar nesse meio, e aí as próprias igrejas continuarem esse trabalho. Então, o que Deus tem falado para os próximos anos é a gente fazer isso em todas as regiões do Brasil, né? Esse é os nossos próximos planos, assim. O que você diria assim, sobre o coração de Deus para esses povos? Que ninguém tá tão distante assim, que a gente não possa ir, né? Porque parece que tem uma distância muito grande entre a gente e essas pessoas, mas o amor de Deus, ele é muito grande assim por elas, e quando a gente entende isso, não existe distância, sabe? Para ir mesmo, para alcançar eles, para sentar com essas pessoas, né, que vivem tão isoladas assim, precisam mesmo do amor de Deus. Então, acho que é isso.